Olá, boas-vindas a mais uma reflexão do nosso projeto Ela é Influência. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça num dos livros mais transformadores sobre o que é ser mulher no mundo moderno, O Segundo Sexo, da incrível Simone de Beauvoir. E para começar, vamos direto ao ponto, com a pergunta que a Simone de Beauvoir joga logo no início da sua obra gigantesca. Uma pergunta que parece tão simples, né? O que é uma mulher? Mas, nossa, ela abre um universo inteiro de questionamentos. O fato é que essa pergunta, por si só, já revela muita coisa. Como a própria Beauvoir percebeu, um homem nunca pararia para escrever um livro sobre a condição de ser homem. Por que não? Porque isso é visto como o padrão. Então, só de precisar perguntar, a gente já entende que tem algo aí para ser desvendado. É exatamente esse ponto. A Beauvoir mostra que a identidade de uma mulher está sempre ligada ao seu sexo. Ela precisa se afirmar como mulher. Já a identidade do homem é, bem, a identidade humana. Ele é o neutro, o universal. Ele é o ponto de referência a partir do qual todo o resto é medido. E essa ideia nos leva direto para o coração da teoria dela. Essa dinâmica entre o homem como sujeito absoluto, que ela chama de o um, e a mulher como o outro, o relativo, o outro. Agora, olha que interessante como isso fica claro aqui. O homem, o um, se define como o sujeito, o essencial. E ao fazer isso, ele não define a mulher por quem ela é, mas pelo que ela é em relação a ele. Ela se torna o outro, o inessencial, aquilo que não é ele. Nas palavras da própria Beauvoir, que a gente destaca aqui, a humanidade é masculina. É uma frase bem forte, né? Quer dizer que o homem define o mundo. E nesse mundo que ele define, a mulher é sempre o outro, o relativo. Ela nunca é vista como um ser autônomo. Tá, mas por que essa dinâmica dura tanto tempo? A Beauvoir tem uma análise bem afiada sobre isso. Ela diz que muitas vezes existe uma cumplicidade. Recusar esse papel de outro significa abrir mão da segurança e das vantagens que a aliança com o grupo dominante pode oferecer. É uma troca complexa. E essa história de um e outro não é só uma teoria distante, não. Pelo contrário, ela tem consequências muito reais na nossa vida que a Beauvoir explica usando dois conceitos que são chave: transcendência e imanência. Transcendência, de um jeito simples, é a nossa capacidade de ir além, de agir no mundo, sabe? É criar, inventar, ter projetos, se lançar em direção a um futuro que a gente mesmo constrói. É a esfera da liberdade, da ação. Já a imanência é o exato oposto. É o estado de passividade, de ser um objeto no mundo em vez de um sujeito. É ficar presa ali, repetindo os ciclos da vida, cuidar da casa, dos filhos, em vez de criar um futuro novo para si. Então, aqui está o grande drama da mulher, segundo a Beauvoir. É essa tensão constante. Por dentro, ela é um ser humano livre que busca transcender, criar, existir. Mas por fora, a sociedade fica o tempo todo empurrando ela de volta para a imanência, para esse lugar passivo de objeto. E isso tudo nos leva a uma pergunta fundamental. Essa condição é natural? É biológica? A gente nasce assim? A resposta de Simone de Beauvoir para isso é um não gigantesco. Um não que mudou a história. E aqui chegamos na frase mais famosa dela, e talvez a mais poderosa. Ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Feminilidade não é uma essência que vem de fábrica, sabe? É uma construção social. A sociedade ensina a gente a ser mulher. E esse processo de construção a gente vê o tempo todo. Começa lá na infância, com os brinquedos, a boneca para cuidar, enquanto o menino ganha um carro para explorar. Continua na educação, que a prepara para agradar, para sedular. E culmina na sociedade que apresenta o casamento como o maior projeto de vida dela, limitando todo o resto. Mas pensa só que incrível. Se ser mulher é uma construção, isso quer dizer que a gente pode construir de outro jeito. A gente pode se reconstruir. Então, a pergunta que fica é: qual é o caminho para essa libertação? É super importante entender isso. Para Beauvoir, a libertação não é a mulher tentar virar homem ou negar quem ela é. De jeito nenhum. O objetivo é criar um mundo onde ser humana e ser mulher não sejam coisas opostas. Onde ser livre não seja uma traição ao ser feminina. E a Beauvoir era muito pé no chão sobre isso. A libertação depende de pilares bem concretos. Primeiro, independência econômica, porque autonomia financeira é liberdade. Depois, independência intelectual, pensar com a própria cabeça. E o mais importante, isso não é uma jornada solo, precisa de ação coletiva e do reconhecimento de que homens e mulheres são simplesmente iguais.
E essa ideia é simplesmente genial. Quando a mulher se liberta, o homem também se liberta. Ele se liberta daquela pressão exaustiva de ter que provar o tempo todo que é superior. E isso abre espaço para relações muito mais honestas, muito mais autênticas. E a gente termina com essa provocação. Se ser mulher não é um destino, não é algo que já vem pronto, a pergunta que fica no ar é, então, quem ela pode escolher ser? Ao desconstruir o mito do eterno feminino, a Simone de Beauvoir abriu um campo de possibilidades infinitas. E essa é uma pergunta que continua ecoando não só para as mulheres, mas para toda a humanidade.